Olá, seja bem-vindo ao canal Recapitulando. Hoje a gente vai fundo num capítulo, olha, bem intenso da Bíblia, lá do livro de Gênesis, o capítulo 34. Temos o texto bíblico aqui e também alguns comentários que ajudam a gente a entender as várias camadas dessa história. A ideia é investigar o que aconteceu, o que motivou cada personagem, sabe, e ver as interpretações que surgem dessa passagem. Vamos lá. Tudo começa com Diná, a filha de Jacó. Exato. E é uma narrativa que já começa, assim, levantando questões bem pesadas, né? Honra da família, conflito entre culturas e, claro, a violência e suas consequências. As fontes que a gente consultou focam bastante nessas tensões. O ponto de partida é a Diná saindo para, conhecer as mulheres da terra, e aí ela é vista pelo Siquém, que era o príncipe dali. Ele a pega e a violenta. Só que depois o texto diz que ele meio que se apegou a ela, se apaixonou e queria casado. E é importante notar como o texto descreve isso. A palavra hebraica usada ali é forte, ligada a forçar, a violentar mesmo. Uma das fontes que olhamos, a Bíblia de Genebra, até aponta que essa sequência, viu, tomou, lembra outros episódios de transgressão no próprio Gênesis. Não é algo leve. Nossa, sim. E a reação dos irmãos dela, fúria total. Eles consideram isso uma insensatez em Israel, algo assim inaceitável. Enquanto isso, o pai do Siquém, o Amor, vai procurar o Jacó com uma proposta. Isso. Não só o casamento, mas uma aliança geral entre os povos. Casamentos mistos, comércio, integração total. E aí que entra uma tensão muito importante que os comentários destacam bastante. Essa proposta do Amor, que podia parecer boa na superfície, a segurança, a prosperidade, na verdade, representava um perigo enorme para a família de Jacó. Um perigo de quê, exatamente? De assimilação. De eles se misturarem com os cananeus e perderem a identidade cultural religiosa deles, a aliança específica que tinham com Deus. Era quase como trocar essa aliança divina por, segurança aqui na Terra, né? Entendi. Faz sentido. E é aí que a história dá uma virada bem sombria, né? Os filhos de Jacó resolvem responder, mas com engano. Exato. Astúcia, né? Fingem que aceitam a proposta toda, mas colocam uma condição. Todos os homens de Siquém precisam ser circuncidados, como eles. E o que é terrível aqui, e fascinante ao mesmo tempo, é esse uso do dolo, do engano. As fontes até lembram que isso ecoa o passado do próprio Jacó, né? Que também usou de engano. É verdade. Mas o mais grave que comentários como o da Genebra e do Shed ressaltam, eles usarem o sinal sagrado da aliança, a circuncisão, como ferramenta para vingança. Eles profanam o símbolo, esvaziam o sentido religioso dele. É quase um sacrilégio. A cidade aceitam. Aceitam. O texto fala da paixão do Siquém, sim, mas também deixa claro que os outros homens da cidade viram uma vantagem ali. A ideia de incorporar as riquezas da família de Jacó pesou na decisão. Ah, então não foi só pela honra ou pelo amor do príncipe. Não. Algumas fontes, como a Andrews Study Bible, sugerem que a motivação dos siquimitas era bem questionável também, muito focada no ganho material. Viram um bom negócio, basicamente. E aí vem o massacre. No terceiro dia, quando os homens estavam sofrendo com a dor da circuncisão, mais vulneráveis. Exato. Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de mãe, lideram um ataque brutal à cidade. Matam todo mundo. Matam todos os homens, incluindo o Amor e o Siquém. Depois resgatam a Diná e saqueiam a cidade inteira. Que horror! Uma violência extrema. Totalmente. E os comentários são unânimes em ver isso como uma vingança, assim, traiçoeira e completamente desproporcional. E as consequências foram sérias e duradouras, tanto que Jacó, anos depois no leito de morte, amaldiçoou essa violência específica de Simeão e Levi, prevendo que as tribos deles seriam dispersas em Israel. Essa violência deixou marcas. E o Jacó, naquele momento, como ele reage? A reação dele é interessante. Não é tanto uma indignação moral contra a violência dos filhos, mas sim medo. Medo prático. Medo das consequências. Isso. Ele reclama que os filhos o tornaram odioso aos povos vizinhos, que agora a família toda corre perigo. Ele está preocupado com a segurança, com a reputação. E os filhos respondem na lata, né? A gente devia deixar ele tratar nossa irmã como uma prostituta. Exatamente. Justificando a ação deles pela honra da irmã. E uma análise interessante lá na Bíblia de Genebra sugere que a reação do Jacó mostra mais medo do que fé. Alguns até conectam esse desastre todo ao fato de Jacó ter se instalado ali
talvez adiando a ida a Betel que ele tinha prometido a Deus antes. Ah, pode ter essa ligação. Pode ser. O capítulo, curiosamente, não menciona Deus diretamente. Funciona quase como um alerta sobre os perigos de se acomodar, de se misturar demais com práticas que não condizem com a aliança e talvez até uma falha na liderança espiritual do próprio Jacó. É um retrato muito cru, né? Das falhas humanas mesmo dentro da linhagem que a Bíblia chama de escolhida. A gente vê mentira, ganância, violência extrema, vingança, tá tudo ali. Sim, bem humano, no pior sentido às vezes. Exato. Mas, como uma das fontes aponta, isso não invalida a relação de Deus com esse povo. Pelo contrário, talvez mostre justamente um cenário onde, apesar dos erros mais terríveis, ainda existe a possibilidade da ação de Deus, da transformação. Então, pra gente amarrar isso tudo, a gente tem essa história complexa de uma violação, uma ideia de honra que descamba pra violência, muito engano e uma brutalidade com consequências que vão longe. Isso. E nos deixa pensando muito sobre essa linha que é super tênue entre buscar justiça e cair na vingança descontrolada, né? As fontes mostram como uma ação para defender a honra pode virar uma brutalidade com efeitos devastadores. Com certeza. E fica a pergunta para a gente refletir, né? Como é que essas histórias de falha tão profunda, de tanta violência, se encaixam na narrativa maior da redenção que a Bíblia apresenta? É algo para se pensar. Com certeza. Uma reflexão importante. Até amanhã, no próximo capítulo. Até mais.